Olá, criancinhas lindas do meu Brasil varonil, tudo bem? Tudo certinho? Estamos aqui acertando a luz, estamos fazendo aqui um montão de coisa, porque hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Inclusive, daqui a pouco vou conversar com a doutora Thaís Caroline, dona Thaís Caroline, né? Vamos dizer assim, a doutora, né? É mais bonitinho. A gente vai falar de um assunto muito importante que é infarto, sobre infarto no miocárdio. É um assunto, inclusive, muito delicado, né? Para a gente abordar com você que é internauta e ao mesmo tempo ouvinte da JBFM. Se você quer saber de alguma coisa específica a respeito desse assunto, já aproveita para deixar aí nos comentários a sua pergunta, que a nossa equipe já está aqui mais do que a postos esperando a sua pergunta para a gente trocar essa ideia. Né? Doutora Thaís Caroline é uma pessoa ímpar, né? Para a gente falar sobre esse assunto tão delicado, né? Porque a gente sabe que temos dificuldades para lidar com esse tipo de assunto, com esse tipo de tratamento, com esse tipo de atendimento, porque, vamos falar, né? A gente tem sequelas e consequências muito complicadas quando se trata desse assunto. Estou esperando aqui ela já chegar. Vamos chamar? Para ver o que acontece? Ah, que bonitinho. Daqui a pouquinho ela vai aparecer, não passa demais, vai fazer assim, ó, tum! E ela vai. Ó! Olá, tudo bem? Doutora Thaís, Boa tudo bem? Que tarde. prazer. Tudo jóia. Prazeraço ter você aqui junto com a gente. Prazer é Pra... meu. Agradeço o convite mais uma vez. Não é? Então, acho que a gente já pode, inclusive, pegar o café aqui já para começar a beber o café, começar a Isso trocar uma aí. ideia importante. Né? Porque quando a gente fala de infarto no miocárdio, eu acho que a agilidade no atendimento é uma coisa que é fundamental, né, para salvar a vida do paciente e para a gente reduzir também sequelas, né? Eu acho que o infarto no miocárdio é um assunto bem interessante que você pode abordar melhor do que eu. Então, Fabiano, o infarto, né? O que é o miocárdio? É o músculo do coração. Ele que Sim. sofre a falta de oxigênio, né? Naquele momento do infarto não chega sangue numa determinada área dessa musculatura. Isso é um infarto. Por que é tão importante a agilidade, né? Porque, na verdade, a grande maioria das pessoas que sofrem infarto, em torno de 50% a 60%, morre na primeira hora do infarto. Então, Sim. assim, como é importante realmente a gente ser ágil, identificar os sintomas, e além disso, 80% das que passaram da primeira hora acabam indo a óbito nas primeiras 24 horas, se não for Sim. feito nada. Então, a agilidade na procura, no atendimento, no pronto atendimento é super importante. A gente tem uma frase que a gente usa na medicina que fala que tempo é músculo cardíaco. Quanto mais rápido, Tempo não é mais dinheiro, tempo é músculo. é, músculo cardíaco, miocárdio, né? Que é um músculo. O nosso Sim. coração é um músculo, né? Uhum. E isso é muito importante, o paciente saber identificar, reconhecer os seus sintomas e procurar atendimento tão rápido quanto ele inicia os sintomas. Não ficar esperando, não. Para pessoa leiga como eu, por exemplo, e como para muitos internautas que nós temos aí no momento, a gente tem sinais, né, desse tipo de situação e que muitas das vezes a gente não consegue enxergar esses sinais ou até mesmo entender que são sinais que daqui a pouco você vai ter um problema sério. Você pode me dizer, de repente, assim, quais são os sinais que a gente tem que ficar atento sobre o infarto do miocárdio? Ó, vamos colocar o paciente que não está sofrendo um infarto, mas que está tendo uma situação pré-infarto, que a gente chama de angina. Sim. Esse paciente vem ao longo dos meses queixando-se de um desconforto no peito. Tem gente que não identifica esse desconforto como dor. Ela só sente como uma opressão, um mal-estar, às vezes umas pontadas, umas fisgadas. E às vezes esses sintomas, eles vêm piorando no passar do tempo. Há um ano ele tinha uma vez no mês, há 6 meses, semanalmente, agora está diário, entendeu? Essa piora nos sintomas ao longo do tempo é outro sinal de que realmente alguma coisa no coração. E existe também o que a gente chama de equivalente anginoso. Eita. Que não, o equivalente anginoso são aquelas pessoas que não têm dor, mas têm sinais que são principalmente desmaio, síncope, um mal-estar inespecífico, um cansaço.
para atividades habituais. Antes a pessoa fazia uma jardinagem, fazia trabalhos manuais, agora não tolera porque fica cansado, por falta de ar, né? E tudo isso que vem piorando ao longo do tempo é um sinal muito sugestivo de que é alguma coisa cardíaca, tá? E Sim. agora, a pessoa infartou mesmo, né? Tá lá infartando. Qual que é o sinal de que eu tô infartando mesmo? É a dor também no peito. Muita gente acha que o coração não dói, mas o coração dói. Então, é aquela dor, geralmente é uma dor tipo aperto, né? Uma opressão no peito. Tem pessoas que não identificam isso como dor, falam que é uma pressão muito forte no peito. E essa pressão, às vezes, se irradia para a mandíbula, para o pescoço, do mesmo lado, né? Do lado esquerdo, o membro superior. E algumas vezes até para o que a gente chama de epigastro, que é essa parte mais alta da barriga. E tem pessoas que só têm essa dor no epigastro e acham que é gastrite. E, na verdade, estão infartando. Não é raro, é até comum. Pegar Que pessoas que acham legal. que estão com gastrite e estão infartando. Você vê como são as coisas, né? Assim, são pequenos detalhes que às vezes passam despercebido e você não tem noção de que é uma coisa muito importante. Inclusive, gostaria de deixar muito claro aqui que o Hospital São Vicente de Paulo, na Tijuca, ele conta com uma equipe especializada para reconhecer e tratar essa dor, para tratar no foco do problema mesmo. Queria que a senhora falasse um pouquinho a respeito do Hospital São Vicente de Paulo, que é uma referência para a gente no quesito cardiologia. Sim. Então, o pronto atendimento daqui, porque qual que é o tratamento ideal do infarto? A pessoa teve dor, sentiu dor, procurou atendimento imediato, é identificado que a pessoa está tendo um infarto, Sim. e imediatamente vai ser tentado desobstruir aquela artéria, aquele vaso sanguíneo que entupiu. É o stent que a senhora está falando, de Então, repente? aí a pessoa vai para um cateterismo de urgência. Sim. O cateterismo vai identificar qual é a artéria que está cometendo, que está causando aquele infarto, e vai fazer a angioplastia, que é a colocação do stent. O stent é uma malha de ferro colocada Sim. dentro da artéria que desobstrui ali aquela obstrução. Nessa ocasião, na ocasião do infarto, é feita a angioplastia apenas do vaso culpado, né? Porque muitas vezes o paciente também tem outras lesões ali de 50%, 60%, 70%, querendo infartar, mas aí no segundo momento, com calma, aí depois é abordado as demais lesões se tiver indicação. Esse é o tratamento ideal, é o tratamento com angioplastia, que a gente tem no nosso serviço aqui, no nosso hospital. Existem médicos que ficam de sobreaviso, digamos assim, a qualquer hora do dia, nas 24 horas do dia que chegar um paciente, a equipe é acionada e imediatamente a pessoa é encaminhada para o setor de hemodinâmica. Cara, são várias etapas, né, que precisam ser feitas. Bacana. Sim, a própria emergência daqui tem uma enfermagem treinada para identificar, logo que o paciente faz a primeira ficha ali, para identificar que esse paciente é de alto risco e já passar ele na frente, porque assim, tempo é músculo, né? A agilidade é rápida. O ideal é que o mundo ideal para não haver lesões, sequelas cardíacas, é que o paciente seja atendido desde a hora que iniciou o seu sintoma até a hora que ele recebeu o stent, que esse intervalo seja de 1h30. Esse é o tempo ideal. Supondo que o paciente vá para um outro hospital, uma UPA, algum lugar que não tenha serviço de hemodinâmica, o serviço de hemodinâmica é o que faz o cateterismo. Sim. Aí a gente pode colocar 2 horas de intervalo, porque ele vai procurar esse serviço, não vai ter e ele vai precisar ser transferido. O tempo ideal são 2 horas. Se o hospital não der conta dessas 2 horas, a gente tem uma terapia alternativa, que daí não é o cateterismo, é remédio mesmo para tentar destruir o trombo. Medicamento na veia, chamado Sim. trombolítico. Sim. Seria aquele entupimento das veias? Seria isso, de repente? Ou não? Ou seria mais a falência do canal, né? Ou seja, a obstrução total do canal e dali não tem mais jeito. Seria isso? Esses Isso. remédios seriam, esses medicamentos seriam para isso? Essa obstrução, se ela for atendida na fase aguda, ela tem jeito, ela vai ser desobstruída. Ah, tá. Então, Outra, necessariamente, você não precisa ir direto para o stent. Não precisa. Com o medicamento acontece o tratamento. só que ela é uma terapia alternativa. A terapia ideal é com stent, é com angioplastia. Entendi. E me diz Angioplastia é o uma nome coisa, do...
Quais são essas sequelas? Assim, vamos falar das sequelas, né? A pessoa teve um infarto. O que pode acontecer com ela? Então, existe também uma gama de variações, né? Tem desde o paciente que tem um atendimento rápido, que vai desobstruir aquela obstrução em tempo certo e que vai ficar sem sequela nenhuma, entendeu? Não vai ter nada. Claro que esse paciente também vai precisar ter uns cuidados para o resto da vida, mas a princípio ele não vai ter nenhuma sequela. Hoje mesmo, eu atendi um paciente, fiz um ecocardiograma, ele já tinha sofrido 4 infartos, ele já tinha 4 stents. E ao ecocardiograma, que é uma ultrassom do coração, o coração dele era perfeito, não tinha sequela nenhuma. Entendeu? E, inclusive, ele estava internado por outros problemas ortopédicos que não tinha nada a ver com o coração. Entendi. Mas, Necessariamente, a pessoa que tem um infarto, isso é genético, pode vir de forma genética, ou ela é provocada devido ao estilo de vida dela? então, na verdade, quem tem infarto, ela tem vários fatores de risco, né? Um deles pode ser a história familiar. Um deles. Só que existem vários fatores de risco. Que dizem principalmente sobre os hábitos de vida das pessoas. Então, quais são esses fatores de risco? Além da história familiar, pessoas que têm diabetes e não controlam esse diabetes. A manutenção por muitos anos de glicemia alta, o açúcar alto, ele é muito inflamatório, ele lesa a parede das artérias. Outra coisa, cigarro, tabagismo, também é extremamente lesivo para as artérias. Colesterol alto também é outro fator de risco importante. Sedentarismo, tá? Obesidade. Sedentarismo e obesidade caminham juntos. E existem algumas situações genéticas, como a hiperhomocisteinemia, também é um fator de risco, mas isso daí a gente descobre desde a infância que a pessoa tem isso. Tem algumas outras... Desculpa, como é o nome que a senhora falou? Hiperhomocisteinemia. Eita. É uma substânciazinha que a gente tem dentro do corpo da gente, a homocisteína, e a gente metaboliza a homocisteína naturalmente. Algumas pessoas não conseguem metabolizar e ela fica em nível muito alto. Sim. Tá? Mas ela tem outros... Não, não se preocupe. Não se preocupe, porque geralmente, desde a infância, as crianças têm algumas atraso no desenvolvimento, às vezes problema auditivo, e já geralmente é suspeitado desde a infância. Entendi. Eu vejo situações assim, obviamente, que são atípicas, né? Porque coisas que a gente ouve falar, por exemplo, eu conheço o histórico de amigos, já aconteceu, já tive 2 situações. Eu sou praticante de jiu-jitsu e já tive amigos com problemas cardíacos que só foram descobrir treinando. Olha que situação. O cara tinha um estilo de vida perfeito, uma alimentação saudável, não fumava, não bebia. Hoje em dia é complicado, né? Você conseguir juntar tudo isso. Mas, enfim. E, de repente, o amigo teve um infarto fulminante. O que pode ter acontecido com ele, assim? O que a senhora acha? Eu sei que é difícil falar sobre esse assunto sem ali um laudo, sem uma perícia, alguma coisa mais detalhada. Mas o cara faz jiu-jitsu, faixa preta, né? É bom deixar claro isso. Uma alimentação regradíssima, porque competia, não fumava, né? E não bebia, consequência de uma boa alimentação, de um ritmo de vida saudável. E, de repente, o cara infartou. Infartou, que você fala assim, ele caiu e morreu? Então, quase isso. Ele estava treinando para um campeonato dificílimo, diga-se de passagem, estava treinando para um Mundial, que fica nos Estados Unidos, em Los Angeles, para ser mais exato. E o ritmo de vida estava um pouco frenético, porque ele precisava... Ah, tá. Ó, um detalhe. Quem sou eu? Não sou médico, mas enfim. Ele precisava descer de peso. E aí, o que aconteceu? Treinando, ele teve dor no peito, aquela coisa toda, se sentiu muito cansado, e um cara atleta se sentia cansado daquele jeito, enfim. E aí, andou, deu 10 passos, caiu para trás, e a gente teve que levar ele para o hospital. E aí, lá no hospital, tempos depois, eu esqueci até de pedir detalhes, né, para te passar, mas a gente soube que o rapaz infartou. E aí? Foi infarto mesmo. Positivo. Porque assim, o que é muito comum em atletas, mas é outro problema. Que de vez em quando a gente vê jogadores de futebol, teve um caso recente, que caiu em campo,
teve uma Sim, parada cardíaca, foi sim. reanimado e nesse último caso ele foi ressuscitado. Tiveram alguns que não tiveram sorte, que foram a óbito. Aham. E todos esses casos não foram infarto. É o que a gente chama de morte súbita e a causa é uma morte elétrica. O que é isso? O infarto, como eu expliquei, é a obstrução da artéria por uma placa de gordura que vai crescendo, entope, o músculo sofre falta de sangue. Isso Sim. é o infarto. A morte elétrica é outra coisa. É como se a gente tivesse... As artérias são os caninhos, cano, tubulação Aham. de cano, e a rede elétrica é outra coisa. A rede elétrica é o que manda o impulso para o coração fazer as contrações ritmadas. E tem pessoas que nascem, é genético, nasceu, ela tem um distúrbio genético e que a condução é interrompida, a condução elétrica, o coração não consegue bater ou bate de forma errada, fazendo uma arritmia. Às vezes são arritmias fatais, como a fibrilação ventricular e taquicardia ventricular. Então, é causa elétrica e é genético e ele nasceu. E, em geral, essas arritmias são desencadeadas pelo esforço físico. Por isso que as pessoas vão a óbito, tem uma parada cardíaca durante a atividade física, durante um jogo, durante um esporte, né? Entendi. Aquele último caso do jogador, que eu agora não me lembro qual era o time, ele recebeu choque, porque ele estava tendo uma arritmia que é chocável. Nem todas as arritmias são chocáveis, respondem ao choque. No caso Sim. dele, respondia e ele foi ressuscitado. Essa pessoa vai precisar. Já é outro tema, né? Eu estou abordando outro tema. Para Não, corrigir, fica à vontade. para Pode falar. corrigir esse distúrbio da rede elétrica, o tratamento é com marca-passo. É outra Hum, coisa. entendi. Já não é É outro angioplastia. departamento. Entendi. Eu queria dizer que a gente está conversando aqui com a cardiologista, a doutora Thais. Ela é do Hospital São Vicente de Paulo. É um hospital de referência aqui no Rio de Janeiro, quando se trata de coração. Eu tenho uma pergunta interessante aqui do internauta amigo nosso, o nome dele é Daniel Blausen. Ele é tipo do cara que joga bolinha no final de semana, joga bola uma vez por semana, de repente. É um dia legal, segunda-feira. Segunda-feira é um dia legal para jogar bola, né? E ele está perguntando aqui o que ele precisa fazer para jogar bola de forma consciente e saudável. Porque geralmente, por que ele pergunta isso? Porque geralmente é o que aconteceu agora que o senhor acabou de falar. O cara joga bola esporadicamente uma vez na vida, outra na morte. Esse tipo de situação pode acontecer, né? De repente ele ter uma comorbidade pelo fato de não estar preparado fisicamente. É importante a gente procurar o Hospital São Vicente de Paulo, de repente, para fazer um check-up antes de ter esse tipo Uhum. de exercício esporádico? Como é que é o negócio? Então, até naquela outra live, a gente teve esse mesmo questionamento aí. Fazer Hum. atividade física uma vez na semana não é saudável. Não é Não é isso, saudável. não é saudável. Nossa, e Entendi. é o que mais tem. Tem gente que fala, nossa, todo final de semana eu jogo futebol. O que mais tem é paciente acha-se que está arrasando. Mas não é legal. A Não é Sociedade legal. Brasileira de Cardiologia Hum. preconiza atividade física 5 a 7 vezes na semana. E Só um assim, minutinho, só para ver se eu entendi. Então, Daniel Blau, você tem que jogar bola de 5 a 7 vezes na semana não, para ele ficar bem. então, eu não oriento assim, porque Ah, tá. é complicado Entendi. alguém jogar futebol todos os dias. Mas vamos Sim. supor que ele consiga jogar 2 vezes na semana. Os Aham. outros dias, ele vai intercalar com uma caminhada. O importante é Ah, estar fazendo atividade física diariamente, entendi. continuamente. 5 a 7 dias na semana, 30 a 60 minutos. Se você pratica os 7 dias da semana, você pode fazer meia hora. Se você vai só 5, então você vai ter que caprichar mais e fazer mais tempo. Aham. Eu tenho paciente que fala, eu faço, sei lá, hidroginástica 2 vezes. Eu falei, então você coloca 3 vezes aí uma caminhada no meio. Por quê? A gente não fica com preparo físico e passa a semana inteira alimentando aquela plaquinha de gordura que eu falei que está lá dentro da artéria. A gente está lá sedentária a semana inteira, É aquela da comendo, picanha que a gente come no final de semana, né? É, aquela lá. entendi. No final de semana, eu que não estou com Ah, preparo físico, vou lá e vou correr e vou submeter o meu coração, meu miocárdio, a uma demanda maior de oxigênio. Porque eu estou fazendo uma aham. atividade física que eu não estou acostumada. E Sim. o coração, o vaso vai se contrair. E aquela placa que estava obstruindo
50%, agora vai obstruir 99% durante o esforço físico. Porque durante a atividade física ocorre uma maior demanda de oxigênio. Sim. E é a hora que a pessoa infarta. Entendi. Em gênero, número e grau. Outra coisa bem interessante também, que já tive condições de presenciar, é o seguinte, vindo para o meu lado do esporte, né? Tem amigos que a gente tem aí que costumam faz um treino num sábado, por exemplo. O treino sábado é livre. A gente costuma se reunir, nós nos reunimos, aquela coisa toda, e depois do treino de 2 horas, muito puxado, muito pesado, algumas pessoas, inclusive eu, né? A gente senta num quiosque desse da Vida da Praia e vai tomar uma cerveja assim que terminou de fazer atividade física. E aí alguns amigos já relataram que 2 horas depois da atividade física, senta para tomar uma cerveja, de repente, do nada, já começa a ter uns ataques, começa a ter umas palpitações, uns negócios assim. Por que será que isso aconteceu? Tem a ver com o coração ou não? Pode até haver, porque, como eu te falei, durante a atividade física, o nosso coração demanda mais oxigênio. Supondo que a pessoa não tem um preparo físico adequado. Ela ainda vai ingerir bebida alcoólica, que vai dar mais taquicardia, vai demandar mais do coração. Pode cair, se a pessoa não se alimentar direito, vai cair a glicemia, que já caiu um pouquinho com a atividade física. E a hora que a pessoa fica tonta, tendo mal-estar, palpitação, o coração acelera, a pressão deve subir, o que não é o correto, né? Porque ocorre toda atividade física, logo após a atividade física, a tendência é a pressão cair. Por isso que o exercício físico é tão importante para quem é hipertenso. Mas aí vai se alimentar mal, tomar cerveja, comer fritura, ter coração que aguente. Então, pelo que eu entendi, não é recomendado a gente terminar a atividade física, já sentar e tomar uma cerveja. Vamos esperar um pouquinho, hidratar para depois entrar Hidratar, se alimentar adequadamente, repor ali a glicose que perdeu. Uhum. E depois tomar cerveja. Não posso nem orientar isso. Mas você perguntou também quais os exames, né, que Sim. check-up, E entrar avaliação. nesse âmbito de Então, prevenção agora. Como é que a gente faz para prevenir? bom, a verdadeira prevenção, o paciente tem que ter isso em mente. Não é vir ao médico e fazer um monte de exames. Claro que isso faz parte também. Mas ter consciência de ter bons hábitos de vida, né? A pessoa ter consciência e antes mesmo já tá se exercitando todos os dias, se alimentando bem, querendo abandonar o tabagismo, porque os médicos vão ter medicamentos e armas para isso, mas se o paciente não quiser, não tiver um esforço, nada vai dar certo. E existem alguns exames, sim, mas como eu te falei, cada caso é individualizado. Dependendo do paciente, dos seus fatores de risco, como o peso, a pressão, se ele tem diabetes, se ele não tem, a gente vai solicitar determinados exames. É um paciente mais jovenzinho, com poucos fatores de risco, um bom exame físico e um eletrocardiograma simples pode ser suficiente. Mas casos mais selecionados, com mais fatores de risco, a gente tem exames que a gente lança mão, como o ecocardiograma, teste ergométrico. A gente também tem a angiotomografia das coronárias, que é uma tomografia que consegue ver as artérias por dentro, se tem entupimento. O próprio cateterismo, tem gente que, mesmo na triagem, aí acaba a gente identificando que precisa fazer o cateterismo. Né? É importante, sim, depois que passou ali os 40, tá fazendo essa avaliação, até mesmo se deseja realmente mudar de vida, ter um padrão aí, com bastante atividade física, é interessante fazer uma avaliação cardíaca antes. Eu vou dar um pulinho aí no Hospital São Vicente de Paulo daqui a pouco. Vou sair daqui e vou dar um pulinho até aí, ou de repente vou marcar, melhor, né? Vou marcar e aí a gente faz uma bateria de exames completa. Eu tenho aqui o menino Robin, ele está perguntando o seguinte para a senhora, doutora, em questão do ciclismo, a pessoa faz ciclismo. Depois de um pedal de 5 horas, o que ele deve fazer? Acho que cai mais ou menos dentro do que a gente estava falando aqui agora, né? O pedal é muito semelhante, né? Com o desgaste, ou estou enganado? Bom, Robin, olha, o que você deve fazer é se alimentar e se hidratar muito. Se você sem cerveja. Sem cerveja, né? Se você está com a sua saúde ok, né? São coisas simples. Hidratar, ingerir, repor, né, ali a glicose que fica baixa, o potássio que fica baixo. Então, ingerir frutas, banana, rica em potássio, hidratar com bebidas isotônicas, tipo água de coco.
Agora, quem faz aí uma atividade física que a gente chama de endurance, né? São atividades físicas de alta performance, ela sim, mesmo jovem, ali com 15 anos que seja, precisa de uma avaliação cardíaca, tá? Toda Entendi. atividade física de alta performance precisa de uma avaliação cardíaca antes das atividades Independente físicas. da idade. Independente da idade. Independente da idade. Aquele paciente que vai fazer esse tipo de atividade, Ironman, e pacientes e aqueles atletas que vão competir, vão fazer a nível competitivo, também precisam passar por avaliação cardíaca. Entendi. De quanto tempo é legal a gente fazer uma avaliação dessa? Sendo atleta de alto rendimento ou não? Bom, então vamos supor que não, né? Não é um atleta, que é o mais comum, que 1% Sim, são os atletas. A gente sim. vai individualizar também, tá? Vamos supor. Chegou uma pessoa ali como você, que você me contou ali, pode falar a sua idade? Pode? 43 anos, com história familiar, mas tá com peso ok, tá com os primeiros exames com colesterol bom, com a Ah, glicose ok. Vamos supor que tá tudo ok. E a tem gente, nada ok. e a gente Aqui não tem liberou para nada atividade ok. física, e você vai Não, fazer e vai voltar não, eu melhor faço. ainda. Atividade física eu faço. Mas, tipo assim, colesterol alto, glicose ok. Esquece isso, né? Duvido. Então, Ah, aí se tiver tudo tranquilo, são avaliações anuais. Então, uma vez no ano a pessoa vai voltar. Aí vai ah, depender, né? Se a pessoa já chega hipertenso na primeira consulta, e depende do valor da hipertensão. Tem sim. pacientes meus que eu peço para voltar na outra semana. Tá com pressão tão Eita, alta. Já tive paciente que eu não consegui liberar da consulta. Ele teve que ser eita. medicado e aguardar. Eu não tinha a menor condições de liberar para casa. E vem em primeira Aham. consulta, fazer check-up. Não sentia nada. Então, Sim, assim, sim, cada sim. caso é um caso. A gente vai voltar com uma semana e a gente vai voltar com um ano. Então, vai Aham. depender do estilo de vida, dos exames, dos primeiros exames. Aí, cada caso é um caso. A gente vai individualizando cada um. O importante é ir a primeira vez, dar o primeiro passo. Querer Tá. mudar, né? Independente da idade, independente do ritmo de vida, a cada, vamos lá, 6 meses, ou depende do caso, se o cara já tem o histórico ou não, porque aí tem que voltar em menos tempo, só para deixar claro, é mais ou menos assim. Isso. Você está É, ok uma vez por ano, mas o importante aí é a primeira vez para designar quanto e, tempo, de quanto por tempo. exemplo, eu já tenho outros pacientes que têm. A pressão nunca está muito perfeita, tem colesterol alto, tem já uma Aham, função renal querendo ficar ruim. Aí, gente, de entendi, 3 em 3 meses tem que vir, de 4 em 4 meses. Eu já falo, entendi, ó, 3 vezes no ano eu quero te ver. entendi. Esse menino Daniel Blauser, que eu acabei de falar dele, que ele joga bola uma vez por semana. Isso aí, ele está precisando fazer um check-up rápido, né? Urgente. Urgente. Esse que teve a parada cardíaca? Pode, né? Ele pode ter Sim. parada cardíaca, eu imagino que sim. Eu já avisei, inclusive, para depois de jogar bola, para não, né, não tomar um Ah, negocinho, para aquele ele que teve primeiro aquele mal-estar. hidratar. Sim, ele precisa, com certeza. Pode já É, agendar hoje. pode Com agendar hoje. Entendi. Toma nota aí, por gentileza, entre em contato com o nosso ouvinte, Daniel Blosser. Tome nota, porque ele precisa ser contactado rápido e precisa ir lá no Hospital São Vicente de Paulo. Inclusive, aí no hospital a gente tem uma equipe maravilhosa que pode cuidar da gente, né? Eu queria que a senhora falasse um pouquinho a respeito do hospital, a respeito da estrutura. É grande? Sim, é um hospital de grande porte, que a gente atende adultos, temos serviço de emergência, temos ambulatório de cardiologia, eu não sei o número certo, mas acho que tem uns 20 cardiologistas atendendo todos os dias, consultas, exames eletivos, exames de urgência, temos ecocardiograma, eletro, teste ergométrico, cateterismo cardíaco, como eu já falei, angiotomografia do coração, né, que é um tipo de tomografia. Temos todas as outras especialidades, porque assim, o cardiologista nunca trabalha sozinho, sempre tem um endócrino junto, o Sim. nutricionista junto, nefrologista também, a gente está sempre juntos. Só para Então, deixar especificado, o que é o nefrologista? é o médico que cuida dos rins. Ah, sim. Tá? O hospital já chegou até a uma época fazer transplante renal, tá meio paradinho o transplante agora, mas a gente tem pacientes que foram transplantados e continuam em acompanhamento. Sim. Então a gente Isso tem aí, plano de saúde, a gente consegue rápido também, é tudo bonitinho. todos os planos de saúde. Se eu não me, assim, tem uma lista lá no site, mas é uma lista gigantesca, eu não vou saber nem de cabeça quais os Sim. planos de saúde. Não, só de saber que já existe a possibilidade, já fica mais calmo. Todo mundo que está afim de fazer um check-up geral, aconselho agora, entra nas redes sociais aí do Hospital São Vicente de Paulo, na Tijuca,
para a gente dar um pulinho até lá. Inclusive, eu me comprometo a dar um pulo até lá, porque depois disso tudo aí que você falou, eu estou até um pouquinho preocupado. Né? Essas horas assim, a gente acha que a saúde está em dia, realmente. Eu confesso que eu gosto de tomar uma cerveja no fim de semana, aquela coisa toda. Depois que eu saio do jiu-jitsu, eu gosto sim de tomar uma cerveja, depois do treino de 2 horas. Essas coisas todas erradas eu faço, entendeu? E aí... Olha, mas aí depende da quantidade de bebida alcoólica, né? Existe até uma quantidade... Nunca é pouca, doutora. Nunca é pouco, doutora. Nunca é pouco. Não. Infelizmente, a gente não tem maturidade, entendeu? Para encarar uma visita aos amigos, uma resenha com os amigos e beber pouco. Inclusive, dou um conselho a esse menino Daniel Blauser, para ele parar de resenhar com os amigos. Porque ele já mandou aqui umas mensagens em inbox, eu sei que ele gosta muito de resenhar com os amigos. E quando ele resenha com os amigos, rapaz, é um negócio muito difícil. E eu me comprometo também a procurar por esse rapaz, porque eu estou preocupado, juro que eu estou preocupado. Pois é. É importante ele dar uma olhadinha nesse coração. Doutora, eu fico muito feliz de ter a senhora aqui junto comigo. Fico envaidecido de ter uma aula, entendeu? Num bate-papo como esse. Agradeço a sua pessoa, a todo mundo do Hospital São Vicente de Paulo, esse hospital que é referência no Rio de Janeiro, entende? E quero dizer que foi muito bom ter conversado com você, se assim posso dizer. Eu que agradeço o convite. E as portas da Rádio JB estão abertas aqui. Eu quero que a senhora venha aqui para a gente falar pessoalmente a respeito sobre isso, com todo mundo aqui da rádio, que eu acho que é importante, porque a gente, vamos combinar, né? Não é, a gente só procura médico na hora que dá ruim. Dificilmente a gente procura o cardiologista. Eu me faço presente nisso. Dificilmente a gente vai ao cardiologista, dificilmente a gente faz um check-up geral, mas graças a Deus aqui a gente tem um suporte muito legal da nossa empresa e também do Hospital São Vicente de Paulo. Obrigado pela presença aqui. Tá? Fico envaidecido mais uma vez. Mande um abraço ao seu marido, que é um espectador que eu tenho certeza da senhora. Não é? Então, ele vai? Só bota ele para fazer exame, tudo bonitinho? Sim, ele é por livre e espontânea pressão. Sim, eu sei como é que é. Muito obrigado, tá? Eu que agradeço. Dá um abraço a todo mundo, a toda a direção do Hospital São Vicente de Paulo. Pode deixar. E em breve a gente vai estar aí. Vou tentar levar esse menino Daniel Blauser junto comigo, tá? Bem, Daniel, vem fazer um check-up. Não é? Eu vou levar. A gente vai atrás dele a partir de agora. Vou desligar aqui da senhora e vou atrás dele. Muito obrigado, tá? Eu que agradeço. Beijo. Fica bem. Obrigado a todo mundo aí que participou da live também aqui pela JBFM. A gente se fala numa próxima oportunidade. A Câmara de Vereadores de Passo Fundo está sempre ao lado da comunidade. E para manter esse compromisso, foi pioneira em implantar o sistema online para as reuniões e plenárias dos vereadores. Projetos importantes já foram votados, como a contratação de mais profissionais para a área de saúde e a aprovação da liberação de R$3.500.000 do orçamento do município para fazer frente ao coronavírus. Foi criado também um fórum permanente para debater sobre a Covid-19. Câmara de Vereadores, a casa dos grandes debates.